Bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu, professor Walter, estou aqui para a nossa última parte 7, para a gente fechar a nossa prova, pessoal, nossos 20 exercícios. A gente parou no 17, então a gente tinha 18, 19 e o 20 para essa parte final. Então vamos aproveitar ao máximo essa parte final, nossa companhia aqui, nossa troca, né, de experiências na matemática, e já vamos embora para o exercício 18, que é um exercício bem legal, falando ali dos relógios. Vamos lá. Um relógio defeituoso adianta 120 segundos a cada 10 minutos. Ou seja, a cada 10 minutos ele dá uma adiantadinha ali em 120 segundos. Vamos dar uma mexidinha já? 120 segundos eu posso chamar de 2 minutos, né? Cada minuto tem 60 segundos, então 120 segundos, 2 minutinhos ali. Vou colocar ali só para isso dar a gente mexer, colocar tudo em minuto, para facilitar na mexer no relógio, né? Porque o relógio é mais fácil de mexer nos minutos e nas horas do que nos segundos, né? Vamos continuando lá. Quando no horário de Brasília eram 3 horas e 33 minutos, isso vai ser bem importante para a gente, então são 3 horas e 33 minutos. Ricardo acertou o relógio para esse horário, né? Então ele colocou lá no relógio dele 3 horas e 33 minutos. Depois, então, e daí, a partir daí, né, depois de transcorrido um período de 6 horas, então passaram 6 horas, Ricardo olhou novamente para o relógio defeituoso e viu que ele indicava. Então vamos lá. Ele colocou lá o relógio em 3 horas e 33 minutos. Se passaram 6 horas, pessoal, se passaram 6 horas, ou exatamente 360 minutos. E aí eu tenho que pensar, pessoal, se passaram 6 horas, ou 360 minutos, a cada 10 minutos que foi passando, o relógio atrasava quanto tempo? 2 minutos, né? Os 120 segundos. Então, a cada 10 minutos, a cada 10 minutos, a cada 10 minutos, ele atrasava 2 minutos. E aí eu tenho que pensar, quantas vezes passou 10 minutos em 360? É só fazer essa conta. 360 dividido por 10. Ele vai me dar exatamente quantas vezes o relógio passou, né? Quantas vezes passou 10 minutos em 6 horas. E passaram 36 vezes, né? 360 dividido por 10, 36. Como ele está atrasando 2 minutos a cada 10 minutos, então basta multiplicar 36 por 2, porque a cada 10 minutos, 2 minutos a mais. A cada 10 minutos, 2 minutos a mais. A cada 10 minutos, 2 minutos a mais. Então, nos 36 vezes que deu 10 minutos, ele aumentou cada uma dessas 36 2 minutos a mais. Ou seja, 36 vezes 2, 72 minutos de atraso. Ou de adiantado, né? Que ele se adianta ali, né, pessoal? Então ele vai ter 72 minutos a mais. Então basta agora a gente somar todos esses minutos que passaram para a gente ver qual dos relógios ali do lado está batendo. Pensa lá, vamos pensar lá. O relógio estava em quanto? Em 3 horas e 33 minutos. Mais 6 horas que se passaram normalmente, mais 1 hora e 12. 72 minutos eu posso chamar de 1 hora e 12. Então eu vou somar tudo. Era o 33 e 33 que ele marcou lá o Ricardo, mais as 6 horas que se passaram normalmente, mais os 72 minutos de atraso que eu chamei de 1 hora e 12. E quando eu faço essa conta, eu chego no 10 horas e 45. Dei uma olhada ali do lado qual dos reloginhos que marca esse horário. É o primeiro, né? É o A. Então a resposta correta da 18 era A. E olha que legal isso, né? E olha como o relógio, só 10 minutos, era só 2 minutinhos que ia adiantando, agora foi um monte, né, pessoal? Bora pro próximo. E aqui eu quero muita atenção de vocês. Aqui a gente está mexendo com várias coisinhas juntos. Vamos lá. João Lucas gostava muito de selecionar exercícios relacionados a sólidos geométricos e resolveu aceitar um desafio do seu professor, que era encontrar a resposta para uma expressão numérica, que é aquela expressão ali do lado cheia de fração, multiplicação, divisão, soma, subtração, mas tem 3 letras ali, né? Tem o C, tem um Azinho e tem um B. Vou colocar ali para a gente ver. O C está aqui, o Azinho está aqui e o Bzinho está aqui. E aí a gente tem que subir, né? Quem quer C, quem quer A, quem quer B. Mas ele está dando ali umas ideias pra gente. O A é o número de arestas da figura 1, que é a figura 1 esse carinha aqui, ó. Esse é a figura 1. Vou colocar aqui. E o número de arestas, o que são as arestas de um poliedro mesmo, pessoal? São esses ladinhos, esses tracinhos, esses cisquinhos, né? Esses segmentinhos que juntam as faces. E vamos contar então. Contem aí, quanto que tem, pessoal, aqui? Eu tenho um aqui, dois aqui, três aqui, quatro aqui. Embaixo, eu tenho um, dois, três, quatro. Opa, quatro embaixo, quatro em cima, 8. Mas eu ainda aqui tenho no meio, não tenho? Tenho um, dois, três, quatro. Opa, quatro em cima, quatro embaixo, quatro no meio, eu tenho 12.
Aí ele continua, pessoal. B é o número de vértices da figura 2. A figura 2 é essa daqui, ó, pessoal. A figura 2, vou colocar aqui em cima, para não confundir. E vértices são esses pontinhos. Eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5 em cima. 1, 2, 3, 4, 5 embaixo. 5 em cima, 5 embaixo, 10. Então eu tenho 10 desses pontinhos e o B vale 10. E o C é o número de faces da figura 3, que é esse carinha aqui. Vou colocar aqui 3. Número de faces. Vamos contar. Eu tenho uma em cima e uma embaixo. E dos lados? Uma lá atrás, uma aqui do ladinho, uma aqui na frente, uma do ladinho e uma lá. Opa, que número estranho. Vamos contar? Uma em cima e uma embaixo. Dois. Atrás, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais uma em cima e uma embaixo, 7. Então eu tenho 7 faces e o C vale 7. Então vamos lá, vamos mexer nesse número aí. Então vamos mexer nessa expressão. Vamos colocar lá no lugar do C. Vou colocar o 7 no lugar do A, vou colocar o 12, no lugar do B, vou colocar o 10. Lembrando, pessoal, eu dei uma mudadinha aqui para vocês verem. Vou tirar esses números com vírgula. Como a gente está trabalhando com fração, vou colocar tudo em fração, porque a gente vai ter que trabalhar com MMC, vai ter que juntar essas fraçõezinhas aí. E aí eu quero que vocês façam o seguinte, agora que a gente sabe, você vai pausar o vídeo e vai resolver lá dentro do parênteses, pessoal. Lembrando, começo, sempre que eu tiver uma multiplicação, uma divisão, façam primeiro as multiplicações e divisões. Depois a gente vai para soma e subtração. Como que a gente soma frações? Se o número de baixo, a carinha de baixo for igual, repete o denominador, que são os carinhas de baixo, e faz a continha em cima. Se eles são diferentes, tem que usar o MMC. Então vocês vão juntar os carinhas aí, vai pausar o vídeo, pausa o vídeo, e vai juntar esses carinhas aí, e aí a gente continua aqui. Pausou? Pausa aí. Voltou agora que você fez tudo aí, fez essas continhas, resolveu essas frações, vem comigo, vamos ver o que a gente achou aqui. Então, vamos lá. Essa divisão que está fora dos 7 nonos, eu vou deixar ela bem quieta por enquanto. Mas, professor, você falou que eu começava com as divisões. Mas, primeiro eu começo com o que está dentro do parênteses, pessoal. Primeiro o que está lá dentro do parênteses. Vamos lá. Quando eu resolver o que está dentro do parênteses, na parte de cima, pessoal, eu vou chegar no 6/12. Como que eu cheguei nisso? Eu tirei todo um MMC ali em cima daqueles 4 carinhas que estavam lá. Tirei o MMC deles. E aí resolvi a regra do MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí quando eu junto todo mundo, eu chego no 6/12. Na parte de baixo, eu também vou chegar no 18/10. O que eu fiz aqui? Primeiro faça a divisão ou a multiplicação. Aqui não importa muito a ordem, pessoal. Mas primeiro faça a divisão, depois a multiplicação do que sobrar, aí depois a gente soma. Depois a soma deixa para depois. Primeiro faz a multiplicação faz a divisão e a multiplicação ali. E eu vou chegar no 18/10, né? 18 décimos. E aqui fora eu tinha uma multiplicação sobrando. E essa aqui eu poderia fazer. Lembra como a gente multiplica a fração? A gente faz o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E deu lá aquele 5/13. Então eu juntei todos os carinhas. Vejam aí como vocês juntaram, se bateu, não bateu. É para dar esses carinhas que o professor Otto colocou agora na tela. Vamos continuar nossa expressão, que agora ela está bem menorzinha, né? Vamos lá, eu vou fazer o que está ali dentro primeiro. Quando eu realizar essa divisão, isso aqui é uma divisão de frações, né, pessoal? Como que eu realizo essa divisão de frações aqui? Mantenho o primeiro, 6 décimos, e multiplica pelo segundo, que é esse carinha aqui de baixo, o segundo invertido. O 10 vai para cima e o 18 vem para baixo, né? E agora é só multiplicar. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Aqui não é, aqui, né, pessoal, você pode estar vendo eu errei, né? Aqui não é 10, aqui embaixo é 12. Se eu colocasse 10 ia dar probleminha ali para mim. Quando eu fizer isso e simplificar, eu vou chegar ali naquele 5/18. Que é a mesma coisinha que eu fiz aqui, eu também simplifiquei do lado, né? Aqui vocês viam que eram 5/30, né? 5/30. Eu simplifiquei, eu dividi em cima por 5 e embaixo por 5, pessoal. E chegando no 1/6. Opa, agora eu tenho uma soma de frações. Mínimo múltiplo comum para o 18 e para o 6 ali. Quando eu resolver, pessoal, eu chego ali no 8/18. E aí eu vou dividir com aquele carinha que sobrou lá fora. Então eu mexi tudo no parênteses primeiro,
para depois mexer, fazer aquela divisão que tá lá fora. Primeiro no parênteses, depois vai lá fora. E a divisão, como é que a gente faz mesmo? Eu vou colocar aqui em cima. Repete o primeiro, que é o 7 nonos, e multiplica pelo segundo invertido. E aí, quando eu fizer essa conta, simplificar o que eu posso simplificar aqui, eu chego no 7 sobre 4, 7 quartos. E aí ele me pede lá, após resolver corretamente a expressão, então a gente tem que resolver corretamente para chegar nesse número, a expressão numérica, né, que o João, essa expressão numérica, o João Lucas encontrará como resposta o decimal. Então ainda ele não quer a fração, ele quer o decimal. E eu não posso esquecer nunca, pessoal, o que que significa fração? Fração significa divisão. Fala bem alto aí na casa de vocês. Fração significa divisão. Muito bom, pessoal. Bem alto mais uma vez. Fração significa aí sim, pessoal, divisão. Então basta eu dividir o 7 pelo 4 e eu vou chegar no 1,75. Vamos fazer essa continha junto aqui, pessoal? Porque eu vou dividir o 7 pelo 4. O 4 cabe só uma vez no 7, né? Eu vou tirar 4 aqui e vai sobrar 3. Opa, não dá para eu continuar. Quando não dá, eu coloco uma vírgula dentro lá da chave e um zerinho aqui. Eu multiplico 4 por 7 para dar 28. Chegou bem pertinho, mas ainda não deu. Vai sobrar 2, abaixo um zerinho. E aí agora sim, multiplico por 5, vai dar 20 certinhos. E o resultado deu, o resto deu zero. Então o resultado deu 1,75, que foi o decimal que a gente achou depois de resolver toda essa conta. Ela é uma conta bem grande, não é tão difícil, mas ela é bem grande com fração, a gente tem que tomar muito cuidado. Então olha bem tudo que aconteceu aqui, todo passo a passo, pessoal, beleza? Vamos para o último exercício? Vamos lá, olha, exercício bem grandinho até, né? Vamos pensar. E vamos ler junto esse último exercício. Eu sei que vocês estão falando lá na casa de vocês, mas calma, pessoal, a gente vai saber muito ainda. Calma lá, vamos lá para o nosso último exercício. Em uma experiência, um cientista maluco resolveu fazer os seguintes procedimentos com recipientes. Primeiro, ele encheu um primeiro recipiente com forma de bloco retangular, ou seja, um paralelepípedo, e ele está enchendo. Se ele está enchendo uma caixa, lembram lá? Eu estou falando de volume, a gente vai falar de volume. Se ele está enchendo um paralelepípedo, uma caixa, um recipiente, não importa. Encheu de água, de líquido, também não importa. Está enchendo, estamos falando de volume. De 2 decímetros de largura, 4 centímetros de comprimento e 1,5 metros de altura. A gente vai lidar com todas as transformações. A gente não pode trabalhar com decímetro, centímetro e metro, né? A gente tem que transformar para chegar num só. Normalmente a gente trabalha ali com centímetros, mas vamos fazer para frente como que a gente vai fazer. Com uma certa quantidade de água, de forma que o recipiente não ficou completamente cheio. Então ele encheu com água, colocou água lá no recipiente, mas ele não encheu até a tampa, então a altura não foi inteira. Vamos ver o que o que ele vai pedir, como é que ele vai trabalhar isso. Metade da quantidade de água que havia no primeiro recipiente foi despejada num segundo. Então ele te pegou lá da primeira, ele colocou água no primeiro recipiente. Depois ele pegou metade e colocou no segundo. Depois, no terceiro, ele pegou metade já da metade que ele tinha pegado. Então ele está sempre pegando metade e colocando em outro recipiente. Metade em outro recipiente. Metade em outro recipiente. No quarto ele fez a mesma coisa. E ele manteve o experimento até o 10º recipiente. Então, do primeiro, ele pegou metade e colocou no segundo. Que pegou metade e colocou no terceiro. Que pegou mais metade e colocou no quarto. Então, ele sempre está pegando metade, 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 metade. E aí a gente vai pensar, lá no 10º, que foi onde ele parou, ele percebeu que ele despejou 0,125 litros de água. E aí, como eu tenho o último, a gente vai fazer essa volta, pessoal. Mas vamos fazer juntos, vamos com calma. Considerando que em todos os procedimentos não houve perda de água. Então não caiu água para fora do recipiente, né? Às vezes a gente vai colocar água de um copo para o outro, a gente derrama. Consideramos ali que ele não derramou, pessoal, não derramou nada. É correto afirmar que quando o cientista colocou a água para iniciar o experimento, a altura que faltou para a água encher completamente o primeiro recipiente foi de... Então ele quer que a gente faça todo o caminho inverso. A gente vai lá no 10º, vai voltar, para saber quanto que faltou de altura lá no primeiro. Vamos fazer isso junto? Bora lá. Primeiro eu vou fazer uma tabelinha, né? Se eu tinha 0,125 litros no 10º, no nono eu vou ter 0,250. Por quê? Lembra que eu estou sempre jogando metade? E se eu fizer o caminho em volta? Então, se eu estou indo, é metade. Se eu estou voltando, eu estou pegando o dobro. Então, sempre que eu estou voltando do 10º para o nono, para o oitavo, para o sétimo, é só dobrar.
Porque se ele estava jogando metade, então quando eu estou voltando, eu dobro. Então, se era 125 lá no décimo, voltando no nono, 250. No oitavo, 0,5. No sétimo, 1 litro, sempre dobrando. No sexto, 2. No quinto, 4. No quarto, 8. No terceiro, 16. No segundo, 32. E no primeiro, 64. Então ele colocou 64 litros de água lá no primeiro recipiente. E aí foi colocando metade de um, metade de outro. Agora olha do primeiro para o décimo. Tá sempre pegando metadinha, né? E aí a gente vai pensar, lembram lá? Se eu estou enchendo de água, qualquer coisa, eu estou falando de volume. E que é volume bem alto. Comprimento vezes largura vezes altura, bem alto. Mais alto. Muito mais alto. Ah, muito bom. Comprimento vezes largura vezes altura. E sempre que eu estou enchendo um paralelepípedo, um cubo, não importa. Estou falando de comprimento vezes largura vezes altura. E aí a gente vai pensar, vamos pensar na caixa cheia primeiro? Depois a gente pensa aqui na nossa tabela. Vamos pensar lá na caixa cheia, como quanto que ele teria ao total, né? Trocando, vamos trocar tudo para centímetro, né? Porque facilita bastante a nossa vida. 2 decímetros vou chamar de 20 centímetros e 1,5 metros a gente chama de 150 centímetros. E aí, comprimento vezes largura vezes altura, a gente vai fazer 40, que é o comprimento, vezes a largura, que é 20, a gente transformou ali do ladinho, né, aqui em cima de mim, e 150 centímetros, que é a altura, vocês também estão vendo aqui. Então, o total são 120 mil centímetros cúbicos, né, deu 120 mil. Agora, a gente vai pensar no caso no que ele realmente encheu. Então, ele deveria ter enchido 120 mil, mas ele só encheu 64 litros, ou seja, 64 mil. Faltou bastantinho aí, né? Vamos pensar. Eu tinha comprimento, é o mesmo. A largura é o mesmo. A altura é que mudou, né, pessoal? Porque ele não chegou até o topo. Pensa, ele tá enchendo, enchendo. Pensa aqui, ó. Olha a água subindo aqui, ó, do professor Otto. Já enchendo, tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo, 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 enchendo. Se ele enchesse tudo, o professor morria afogado também. Mas ele ia encher até ali 1.200, pessoal. Digo, desculpa, 120 mil. Mas ele não encheu tudo, ele encheu até 64 litros. Aqui, ou seja, até 64 mil. E aí eu tenho que pensar quanto de altura que foi, né? Ele não foi tudo, ele foi só até uma parte. E quanto que foi? Eu vou usar a mesma ideia. 64 mil é quanto ele encheu. Volume é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento, olha aqui, o comprimento não mudou. A largura não mudou. O que mudou foi a altura. Vamos fazer essa continha então? O que eu preciso fazer para saber disso? Eu sei que 40 vezes 20 é o quê? 800. Então, para eu saber a altura que ele encheu, basta eu pegar a quantidade que ele encheu, né, que era 64 mil, ali os 64 litros, que virou 64 mil, e dividir pelo 800. Aí eu vou ter minha altura, pessoal, bem tranquilo. Então, 64 mil divididos por 800, essa aqui é uma conta que a gente adora, né? Porque a gente pode cortar 0 com 0, 0 com 0, e sobrou 64, 640, desculpa, divididos por 8, que dá 80. Então ele encheu até 80 centímetros. Então ele foi enchendo, até 80 centímetros e parou, né? Ainda bem, né? Então ele foi até 80 centímetros. Mas não é bem isso que ele pergunta. Olha qual que é a pergunta para a gente finalizar essa última parte, finalizar a nossa prova. Ó, a altura que faltou para a água encher completamente o primeiro recipiente. Então ele não quer saber a altura que foi, ele quer saber quanto que faltou. Então é só pegar a altura total, que era 150 centímetros, e diminuir de 80 centímetros, que são 70 centímetros. Então faltou ainda 70 centímetros, ou em decímetros, 7 decímetros. Beleza, pessoal? Olha, esse exercício é bem complexo, ele liga bastante coisa, mas ele é tranquilinho, né, pessoal? Bem legal de se fazer, inclusive. Agora pense a água subindo. Ainda bem que parou até aqui, né? Agradeço a companhia de todos vocês, eu me diverti bastante, aposto que vocês também se divertiram. Agradeço de novo a todo o carinho, toda a companhia de vocês. Estudem bastante, olhem, vejam de novo e de novo todos os vídeos para tirar todas as dúvidas que vocês tenham.
Eu tenho certeza que vocês vão melhorar cada vez mais. A matemática é isso, pessoal. Ela é tranquila, ela é legal, ela é super divertida, mas a gente tem que estudar bastante, bastante, bastante. Eu vou me despedindo por aqui. Essa foi a última parte. A gente viu os 20 exercícios. Agradeço de novo, de coração. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas militarzinho. Tchau, tchau. Abraço, professor Otto. Tchau, tchau.